Boa tarde, pessoal. Marília, tudo bom com vocês? 1h30 pontualmente agora. Murilo, você está me ouvindo? Boa tarde. Murilo, a gente não te escuta. Está me escutando, Maurício? Maurício, sim. Vamos aguardar um pouquinho, pessoal, que eu acho que o Murilo está com problemas técnicos. Nós precisamos de 9 conselheiros, né? Eu estou aqui, Henrique. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, mais a Marília de presidente. Então, já podemos começar, Marília. Perfeito, então. Vamos dar início à reunião. Primeiro item de pauta é a ata da reunião anterior. Todos de acordo com a ata? Quem for contrário, que se manifeste. Que então aprovada a ata. Itens de expediente, eu passo primeiro à secretaria. Boa tarde a todos também. De secretaria, nós temos primeiramente a informar a posse de uma nova representação, frisando que essa eleição já fora realizada antes lá de iniciarmos a quarentena, tá? Explico isso porque várias cadeiras estão sendo desocupadas em razão de término de mandato e a gente não está podendo realizar as eleições das normas regimentais determinarem que as eleições só podem ser feitas em período letivo, como nós não estamos em período letivo, porquanto estão suspensas as atividades letivas, essas eleições estão paralisadas. Então, quem entra hoje é o professor Luiz Alberto Notar, como titular, e como suplente vem o professor Giovanni Paiano, eles vêm representando os docentes do Centro de Educação Superior do Oeste. Poderia sinalizar a presença aí do professor titular ou suplente? Não temos, né, pelo que estou vendo aqui. Bom, se ingressarem no sistema no decorrer da reunião, a gente considera a posse efetivada como a gente faz com as presenciais, tá? De secretaria, a gente tem ainda a colocar que houve um equívoco na numeração do item 15. O processo é o 114/2020 e lá constou o 114/2019. Eu peço, então, essa correção. E ainda no expediente, a gente tem a comunicar que depois que nós fechamos a convocação, fechamos a pauta e expedimos a convocação, houve o ingresso de 3 novos processos. Como sempre a gente faz, busca viabilizar relator junto ao presidente, e foram viabilizados relatores para esses 3 processos. Eu vou identificá-los, então, para a senhora presidente, depois, na sequência, colocar em votação, inclusão e pauta. Então, são eles, os processos, vou posicionar aqui, já estavam lá na pauta, né? Então, é o 34.518, esse processo originário do SEDES, Departamento de Engenharia de Pesca e Ciências Biológicas, interessado o professor Pedro Volkmer de Castilha. O assunto é contrato celebrado entre a UDESC e a Universidade do Vale do Itajaí, com a interveniência da FITEG, para avaliação da interferência da atividade de exploração de petróleo sobre a fauna
e atendimento à fauna marinha em casos de vazamento de óleo. Esse processo foi para a professora Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva, que já soube dela, que recebeu o processo. Aliás, nesses casos de inclusão em pauta, a gente notifica o conselheiro mediante um e-mail, tá? Quando é inclusão em pauta. O outro processo, 11.202/2020, interessado é o CEFID, Departamento de Educação Física. Aliás, a origem, interessada é a professora Suzana Matheus Pereira, o assunto em termos de convênio celebrado entre o 10º município de Florianópolis, no intermédio da Secretaria Municipal de Saúde. Esse processo foi do professor Paulo César Cassol, também sinalizou o recebimento. E o outro processo é o 15.358/2018, originário do gabinete do reitor, interessado o DESC, o assunto, o termo de cooperação entre o DESC e o Ministério Público do Trabalho, por intermédio da Procuradoria do Trabalho de Florianópolis, com o objetivo de desenvolver serviços de reabilitação física para trabalhadores acometidos de doenças ocupacionais. Esse processo foi para o conselheiro Márcio Metzner, que também já, inclusive, postou o parecer no site. E secretaria era isso, presidente. Obrigada, Murilo. Eu coloco em votação, então, os processos incluídos em pauta. O primeiro processo, então, é o 34.518, 34.518/2019. Se alguém for contrário, que se manifeste. Então, processo aprovado, incluído em pauta. Segundo processo incluído em pauta é o 11.202/2020. Quem for contrário, que se manifeste. Processo, então, incluído em pauta. E o terceiro processo é o processo 15.358/2018. Quem for contrário à inclusão, que se manifeste. Processo, então, incluído em pauta. Eu abro agora para os conselheiros que queiram se inscrever em expediente. Podem passar pelo áudio o nome para a inscrição. Alexander. Mais alguém? Pode falar, Alex. Eu gostaria de pedir a retirada de pauta do processo 3.15, que é o processo 114/2020, tendo em vista que eu solicitei uma diligência para ele e essa diligência não me retornou o processo ainda, tá? Ok, Alex. Processo, então, diligenciado. Vamos dar sequência, então, à reunião. Ô Marília, eu acho que o professor Cassol, ele tinha escrito no chat, também me inscreve para o expediente, mas ele não tá se manifestando agora. Professor Paulo César Cassol. Eu acho que ele entrou como ouvinte apenas, ele não entrou com o microfone habilitado. Ok, alô, escutando? Oi, agora sim, professor. Então, estava com um problema aqui. Não, eu realmente eu tenho aí 3 processos a relatar, mas eu quero solicitar a retirada de pauta, porque eu tive algumas dificuldades aí na última semana. Formatei esse computador de casa e muitos arquivos estão lá na faculdade, daí ainda não pude ir lá para resgatá-los. Então, é esse processo que foi incluído em pauta agora, que é do convênio. Também o 3.2 e 3.3, que são homologações, eu acho que não teria grandes dificuldades, né, de transferir. Enfim, os processos que estão sob meu relato, eu solicito, então, a retirada de pauta. É o item 3.2. 3.3. 3.2, 3.3, e esse novo processo que o Murilo acabou de citar aí, que eu recebi como relator, né, já examinei, né, tá ok, tudo, mas não consegui ainda colocar no papel e colocar no sistema o meu parecer. E o 3.20, então, que foi incluído agora, né? Ok.
A justificativa do professor para retirada, então, de pauta dos 3 processos é que não houve tempo hábil para relatar? Não, foi dificuldades aqui de informática. Tive que formatar meu computador e trocar o provedor de internet aqui na minha casa. Semana passada. Só resolvi sábado isso. Ok. Então, vamos colocar em votação, então, a retirada de pauta dos 4 processos. Um está diligenciado, né? Então, não cabe, o relator diligenciou. E outro pela justificativa aí apresentada do professor Cassol. Os que forem contrários, que se manifestem. Ok. Temos mais alguém inscrito em expediente? Senhora presidente? Oi, pode falar. Secretário, é só para esclarecer que essa retirada de pauta do professor Cassol, ela foi votada em razão da particularidade da justificativa do professor Cassol, né? Porque uma retirada de pauta, quando ela é pelo relator para diligência, ela não carece de votação. Só para deixar bem claro porque se está votando essa justificativa do professor Cassol, porque ela realmente foi algo que fugiu ao controle dele, né? Ok, esclarecido, então. Então, vamos dar início à ordem do dia. O processo 3.1 é o processo 22.951/2019, origem UDESC CAV, Coordenadoria de Transportes, interessado Silvio Luiz Rafael Neto, assunto, solicita retificação da resolução 053/2018, pagamento de gratificação a servidores docentes e técnicos no escopo do projeto Hidrolages, referente ao contrato 134/2019, celebrado entre o município de Lages, Defesa Civil e a UDESC, homologado pela resolução número 27/2018 do CONSAD, aprovada ad referendo pelo reitor em 5 de dezembro de 2019, através da resolução 70/2019. Relatora é a conselheira, professora Lenita de Cássio Moura Stefani. Professora Lenita, com a palavra. Boa tarde, Marília. Boa tarde a todos. Eu vou direto, então, para a análise, né, porque a Marília já leu, né, do que se trata esse processo, né, origem, Coordenadoria de Transportes, da UDESC CAV, interessado, todavia, professor Silvio Luiz Rafael Neto, ele é o coordenador do projeto Hidrolages. Ao analisar os documentos inseridos neste processo, essa relatora observa que trata-se de uma solicitação de alteração de planilha de pagamentos realizados pelo coordenador do projeto Hidrolages, professor efetivo da UDESC, acima referido. Este justifica a necessidade de mudança na planilha por ter ocorrido troca de partícipes, bem como a retificação nos valores a serem pagos. Esse contrato trata da prestação de serviços pela equipe listada para a Prefeitura de Lages para a realização de estudos hidrogeológicos na região de Lages. Cabe a esta relatora, por hora, apenas homologar o ad referendo do magnífico reitor à época, Marcos Tomasi. Tal ato de ad referendo gerou a resolução 070/2019 Consune, que alterou a resolução 053 de 2018, utilizando-se do amparo legal estabelecido no inciso 14 do artigo 28 do Estatuto da UDESC. Observa-se que o ad referendo ocorreu em dezembro, final do ano de 2019, já que não haveria tempo hábil para o fechamento do ano fiscal, envolvendo recursos públicos, dessa forma, então, possibilitando o encaminhamento à Coordenadoria de Recursos Humanos as devidas inclusões na folha de pagamento dos respectivos servidores. Então, meu voto é parecer favorável à aprovação do ad referendo do magnífico reitor à época, Marcos Tomasi, no que tange à retificação da resolução 053 de 2018, que gerou a nova resolução 070/2019 do Consune.
Este é o meu voto. Obrigada, professora Lenita. Coloco em discussão. Alguém queira se inscrever? Não havendo inscrições, coloco em votação. Quem for contrário ao voto do relator, que se manifeste. Não havendo manifestação, o voto da relatora é aprovado por unanimidade. Seguimos, então, ao item 3.4 da pauta, processo 34974/2019, origem UDESC CAV, Departamento de Agronomia, interessado Ricardo Treci Casa, assunto: acordo de cooperação entre a Fundação Instituto de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, FIEP-CAV, a Associação Catarinense de Empresas Florestais, ACR, e a Fundação Universidade Estadual de Santa Catarina, UDESC. Relator conselheiro, professor Jarbas José Cardoso. O professor Jarbas está ativando o microfone dele no momento. Ok, a gente aguarda. Vamos voltar esse processo posteriormente, então, até que o professor Jarbas e o Henrique consigam acesso para o professor. Vamos deixar ele posterior. Então, processo 3.5. Processo 28.285/2019. Origem UDESC, Reitoria, Gabinete do Reitor, interessado Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Assunto: convênio para a cessão de uso de urnas eletrônicas com suporte técnico necessárias à realização de eleição informatizada para a escolha dos representantes técnicos universitários e discentes nas câmaras do Consume, a ser realizada em 6/11/2019. Relatora conselheira, professora Lenita de Cássia Moura Stefani. Professora Lenita, com a palavra. Obrigada, Marília. Boa tarde.
A gente está sem áudio aqui. Parece que... Henrique, Voltou a funcionar. a presidente perdeu o sinal porque ficou sem energia lá na reitoria. Ela está ligando o notebook, tá? Alô, Henrique? Oi, Murilo, tá escutando? A Marília ficou sem energia lá onde ela está e ela está ligando o notebook. Ok. Henrique, e aos conselheiros, a Marília está se dirigindo à CETIC, porque lá tem gerador.
Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, Maurício, tudo ok. Aconteceu o seguinte, parece que faltou energia elétrica aqui no bairro do Itacorubi, de Santa Mônica, e não tem previsão de retorno. Eu também caiu a conexão aqui, que eu moro próximo. Me informei com o pessoal, acho que é referente a essa obra que está tendo na frente, na base do Bevenuto aí, e vai ficar um tempo desligado. E, pelo que eu percebi, a Marília estava transmitindo da reitoria, né? Exato, ela estava na sala dela ali. Aqui caiu toda a... Se mandou para a CETIC, para ficar a energia do gerador lá. Ok. Eu consegui usar o 4G do celular. Maurício, se caiu a rede aí no caso, a eletricidade e só a CETIC lá tem... Os centros também ficam sem rede? Provavelmente sim. Ali todo o centro acho que fica sem energia. Todo o campus, né? Oi, pessoal, a gente já está entrando de volta aqui, tá? Olá, pessoal. Está dando muito eco aí o que vocês estão falando. Está dando bastante eco. O que tu e o que voltou normal. Quando o Márcio falou, está dando muito eco. Tá, é que a gente está compartilhando uma sala aqui, então eu num canto e em outro. 2 metros. Achamos aí a internet aqui na CETIC, daí estamos aqui. Pessoal, Murilo, pode me atualizar dos conselheiros, porque eu recebi algumas mensagens que teve saída, temos quórum. Pelo que eu pude perceber aqui, estão logados, tá? Temos quórum. Tá, a professora Lenita me mandou uma mensagem que ela caiu também, então ela estava relatando e não conseguiu terminar o relato. Sei. Nós temos você, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rogadas. Quórum temos. Perfeito. Então, eu vou passar para o processo 3.6, o 3.5 fica prejudicado, que era a relatora, a professora Lenita, que a gente não conseguiu concluir, ela não está online, né? Então, vamos para o processo 3.6. Processo número 35.114/2019. Origem UDESC Reitoria, Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade. Interessado o professor Marino. Assunto: encaminha solicitação de alteração da resolução 068/2018 Consune. Relator conselheiro, professor Joris Fazin. Professor Joris, com a palavra. Não. Professor Joris. Aí.
ele está com o microfone fechado. Só vamos dar sequência na pauta, então, depois a gente retorna e aí o conselheiro dá uma olhada na questão do microfone, né? Os dois conselheiros aí que a gente teve que ver repassar o processo. Então, processo 3.7, processo número 27098/2019, origem UDESC CAV, Hospital de Clínicas Veterinária do CAV, interessado, professora Mary Érica Saito, assunto solicitação de tramitação e viabilização do termo de cooperação entre a Fundação Instituto de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, Ciências Agroveterinárias, FIEP-CAV, e a Fundação Universidade Estadual de Santa Catarina, UDESC, devido ao apoio da Fundação de Apoio, FIEP, na arrecadação, gestão e administração dos recursos objetos da prestação de serviço público à comunidade externa na unidade prestadora. Hospital de Clínicas Veterinárias, professor Lauro Riba Zimmer, do Centro de Ciências Agroveterinárias, devidamente habilitada e nos termos do processo 14.523/2019. Relator conselheiro, professor Marino. Marino, tu está só como ouvinte, Marino. Tu não está com o microfone ativado. Está acontecendo uma coisa, que entra o relato e a gente não consegue acessar o microfone para liberar. Então, agora eu deixei o microfone aberto para quando chamar de novo para o meu relato, eu estou com o microfone aberto. O problema é esse que está acontecendo. Ele fica a tela toda com o relato e a gente não consegue acessar o microfone para liberar. Eu posso fazer o meu relato, Marília. Se ele não consegue, eu posso fazer a pauta anterior, o item de pauta anterior. Murilo, acho que tu tenta tirar da tela para ver se o professor Marino, que eu estou vendo ele aqui, consegue, então, se é esse o problema. Daí a gente volta depois, professor Jorge. Ok, obrigado. Só antes que o Marino comece, o Henrique podia dar um auxílio aí de como o pessoal pode fazer para minimizar essa tela, Henrique? Ali a tela do conteúdo, mas no canto superior dela tem um minimizar. De qualquer modo, pode ali, silenciar o fone, ativar áudio e comparar o webcam. Para quem o professor Marino ali entrou só com fone de ouvido. Ficar áudio total e o botão vai ficar parado. Está bem ruim o áudio. Quer entrar com fone de ouvido ou microfone? Daí com o microfone. Daí o navegador vai pedir compartilhamento do microfone. Tem que dar um permissão e depois não pode compartilhar. Henrique, está picotando toda a tua fala, tá? É, isso mesmo. Vamos voltar, então, professor Jorge, se tu puder fazer o seu relato. Põe o meu relato, o parecer na tela, que eu estou com o microfone aberto, eu consigo fazer. Perfeito.
Professor Joris, pode passar o seu relato do processo 35114. O relato já está na SGPE, eu mandei o relato. Né? Você quer que coloque na tela para você ler? Sim, isso mesmo. Estão conseguindo verificar aí? Está aparecendo, só precisa ficar maior só, para eu poder ler. Esse é o máximo que eu posso. Tá, eu consigo. Bom, acho que pode ter um histórico todo, está no SGPE, embora eu relatei todo o histórico. Né? Você quer passar para análise direta, então? Isso. Eu acho que sim, porque está toda ela no SGP, análise. Bom, trata-se de solicitação de alteração da Resolução 068/2018, que aprovou o pagamento de gratificação a servidores da UDESC pela produção de estudos, documentos técnicos na temática da cooperação humanitária internacional, no âmbito do projeto de cooperação técnica internacional do RA 12017, fortalecimento da cultura de gestão de riscos e desastres no Brasil. A alteração era pleiteada, busca atualizar a planilha de pagamentos anexa à Resolução 068/2018 com SUNE, de forma que fica autorizado o pagamento da 8ª parcela da gratificação aos servidores envolvidos no trabalho, conforme justificativo e valores apresentados no documento anexo encaminhado pelo professor Marino, que atuou como coordenador técnico do projeto. Cabe salientar que o referido projeto foi totalmente financiado por recursos do PNUD, cujos repasses já foram realizados em sua totalidade. A execução do trabalho trouxe reconhecimento da UDESC junto ao PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, enquanto instituição atuante na área de educação, pode passar para cima um pouquinho, educação, e fortalecimento da cultura de gestão de riscos de desastres no Brasil, abrindo portas e trazendo boas perspectivas para novos investimentos em projetos na área. Para efetivação do pleito, foi juntado ao processo primeiro e segundo termo aditivo com as devidas justificativas para ampliação do prazo do referido projeto convênio, bem como o novo cronograma e plano de trabalho com a descrição das etapas e tarefas a serem executadas, processo carta-acordo com a assinatura da diretora no país da UNPD, Heitor Marcos Tomás, diretor executivo e presidente do FITEG, e a Fundação Técnica de Joinville, o relatório de execução financeira, o quadro de especificações para pagamento de gratificação com a inclusão da 8ª parcela, o parecer da CIP, onde a mesma diz que os pagamentos solicitados no presente processo estão em conformidade com o previsto na Resolução Consumo 026/2008 e suas alterações. Parecer da Projur, que se pronuncia pela legalidade do pagamento pleiteado, e considerando o exposto, entendo que o pleito atende às normas legais da UDESC, e o nosso voto somos de parecer favorável à solicitação de alteração da Resolução 068/2018 Consumo, para que fique autorizada a inclusão da 8ª parcela das gratificações a serem pagas pelo projeto. Obrigada, professor Joris. Em discussão, os conselheiros que desejam se inscrever, que se manifestem. Não havendo manifestação. Alguém está se manifestando? Está com o microfone aberto? Não havendo manifestação para discussão, em votação, quem for contrário que se manifeste. Não havendo manifestação, fica aprovado o processo por unanimidade. Item 3.7, eu já li a pauta dele, é o processo 27098/2019. Eu passo ao relator professor Marino. Ok. Então,
todos ouvindo? Ok? A origem do processo: Hospital de Clínica Veterinária do CAV. O interessado é Mary Érica Saito, coordenadora do Hospital Veterinário. Trata-se de uma solicitação de tramitação de termo de cooperação da Fundação do CAV com a Fundação UDESC. Áudio perfeito para todos? Ok? Análise. Estou ouvindo, pode continuar. Perfeito. Então, o histórico eu vou pular, me permita, porque ele está todo ele aqui no SGPE. Da análise, então, é um termo de cooperação que celebra entre si a Fundação de Instituto de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, o FIEP, CAV, a partir daqui para frente chamo de FIEP, e a Fundação Universidade Estadual de Santa Catarina, UDESC. Então, a FIEP é uma entidade educacional com abrangência regional de caráter comunitário, filantrópico e sem fins lucrativos, portanto, uma associação. Direito privado, com sede, então, em Lages, e a UDESC não precisamos aqui escrever, todos conhecem. O disposto da Resolução 087 de 2015 autoriza a celebração de acordos de cooperação entre a UDESC e fundações de apoio devidamente credenciadas. Então, essa fundação, pelo que verifiquei, ela está credenciada. A resolução 004/2009 institui o órgão suplementar setorial, que é o Hospital de Clínicas Veterinárias Professor Lauro Ribas Zimmer, e que permite, em seu artigo 2º, o atendimento público como atividade de extensão permanente, na forma de prestação de serviços, bem como o seu artigo 7º, inciso 1º, dispõe sobre a possibilidade de aplicação dos recursos arrecadados com a referida prestação de serviços na manutenção das atividades básicas e no desenvolvimento técnico-científico. O artigo 10 e seguintes da Resolução 023/2018 Consune permite que as unidades prestadoras de serviços utilizem as fundações de apoio credenciadas nos termos da Resolução 087/2015 para a prestação de serviços à comunidade externa. O convênio tem como objeto a arrecadação, administração e aplicação de recursos provenientes de atividades de extensão na forma de prestação de serviços à comunidade externa, na unidade prestadora de serviços, órgão suplementar setorial, Hospital de Clínicas Veterinárias do CAV UDESC. Conforme justificativa, o presente termo de cooperação com a FIEP trará maior eficiência à arrecadação dos recursos, contribuindo para a melhoria, atualização, ampliação e manutenção de equipamentos e espaços físicos da universidade, bem como simplificará a aplicação dos recursos, haja vista a possibilidade de utilização direta pelo responsável pela unidade prestadora. Este acordo de cooperação prevê o repasse de recursos financeiros para a UDESC, de acordo com o disposto da Resolução 023/2018 CONSUNE, e aprovado pela Resolução 031/2019 CONSAT, e nos termos do processo 145/23/2019, sendo de 10% o valor mensal arrecadado que irá para a UDESC, que será destinado para despesas operacionais e administrativas. Esse repasse acontece sempre até o dia 20 do mês. É claro que isso é sobre o faturamento que ocorrer. Por fim, considerando que não há previsão de desembolso por parte da UDESC e que a taxa de 10% cobrada pela Fundação de Apoio pelos serviços prestados passa a fazer parte da nossa captação de recursos. E tudo isso está de acordo com as resoluções e com a resolução número 23/2018. Então, diante dessa análise, sou de parecer favorável à homologação desse convênio que já foi assinado pela reitoria, que celebram entre a FIEP, CAV, e a Fundação Universidade Estado de Santa Catarina. Obrigada, professor Marino. Em discussão, alguém queira se inscrever? Que se manifeste. Nenhuma manifestação em votação. Os que forem contrários ao parecer do relator, que se manifestem. Não havendo manifestação, o processo é aprovado por unanimidade.
Seguindo a pauta, item 3.8, processo 35839, 2019, origem UDESC-CEL, Direção de Pesquisa e Pós-Graduação, interessado professor Cleuzir da Luz, assunto, segundo termo aditivo ao termo de cooperação técnica, que entre si celebram a Concreta e a Fundação Universitária do Estado de Santa Catarina, UDESC, relator conselheiro professor Fábio de Farias Neves. Professor Fábio, com a palavra. Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Ok. Então, como dito, né, o processo é o UDESC 35.839/2019, interessado o professor Cleuzir da Luz, assunto convênio termo aditivo. Peço licença para pular o histórico, posso fazer assim, e direto à análise? Quanto à análise, o processo apresenta o primeiro termo aditivo, o termo de cooperação técnica número 73/2019, celebrado entre a UDESC e a empresa Concreta Industrial Limitada. O processo foi autuado pelo professor Cleuzir da Luz, na época diretor de pesquisa e pós-graduação do Centro de Educação Superior do Oeste. O coordenador do plano de trabalho, o qual o termo aditivo inclui ao convênio citado, é o professor Alexandro Schaffer da Silva. O plano de trabalho expõe um projeto de pesquisa intitulado Avaliação de Sucedâneo Efitogênico na Dieta de Bezerros. Segundo consta na comunicação interna enviada do professor Alexandro ao professor Cleuzir, o projeto é de interesse da empresa Júnior da Zootecnia e da UDESC. O plano de trabalho tem vigência entre os meses de janeiro a dezembro de 2020, o que faz entender que, na presente data deste relato, já está em andamento. Através deste termo aditivo, a empresa Concreta irá adquirir materiais de construção e mão de obra que serão de custo equivalente ao valor de R$ 21.636, utilizados na construção de um galpão, o qual será doado para a UDESC. Já a UDESC não disponibilizará recursos financeiros para a execução deste plano de trabalho, objeto deste primeiro termo aditivo. Segundo consta no plano de trabalho, os resultados são de interesse dos pesquisadores envolvidos na pesquisa e divulgados na forma de artigo científico, além de disponibilizado um relatório técnico à empresa ao final do experimento. Este processo foi analisado pela Coordenadoria de Projetos de Inovação da UDESC e pela Procuradoria Jurídica da UDESC, com pareceres favoráveis, assinado pelo reitor na época em exercício, o professor Marcos Tomasi, e publicado no Diário Oficial do Estado. Por fim, o termo aditivo segue o estabelecido no convênio celebrado entre a empresa Concreta e a UDESC. Voto do relator. Com base nas informações acima, sou de parecer favorável à aprovação do primeiro termo aditivo ao termo de cooperação técnica número 73/2019, celebrado entre a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina e a empresa Concreta Industrial Limitada, solicitada pelo diretor de pesquisa e pós-graduação do CEL, professor Cleuzir da Luz. Obrigada, professor Fábio. Em discussão, alguém queira se inscrever? Não havendo discussão, em votação, os contrários, quem for contrário ao voto do relator, que se manifeste. Não havendo manifestação, o processo é aprovado por unanimidade. Item 3.9 da pauta, processo 7808/2020, origem UDESC Reitoria, Coordenadoria de Projetos e Inovação, interessado UDESC, assunto solicitação de alteração de resolução 87/2015 Consune, aprovado ad referendo pelo reitor em 18 de março de 2020, através da resolução 8/2020. Relator conselheiro, professor Marino. Professor Marino, com a palavra. Ok, estou aí. Bom, então, esse processo que vem da CIP, da nossa Coordenadoria de Projetos de Inovação,
própria UDESC interessada, e é uma pequena alteração da Resolução 87 de 2015, que prevê a habilitação de fundações para atividades da UDESC. Eu vou pedir a permissão para, novamente, pular o histórico, porque ele está todo discriminado na CGPE. Então, essa alteração da Resolução 8715, na verdade, uma pequena alteração, essa resolução trata das relações entre a UDESC e as fundações de apoio. O pedido das alterações surge da necessidade de atualizar e adequar parâmetros para a apresentação de documentos que comprovem a habilitação e regularidade jurídica, fiscal e previdenciária das fundações, com vistas ao lançamento do edital para o credenciamento de fundações de apoio no ano de 2020, conforme quadro que segue. Então, se puder descer um pouco. Então, nós tivemos uma pequena alteração no artigo 3º, em que foi incluído o estatuto social, que as fundações teriam que apresentar. Pode seguir. Tivemos também uma alteração no item B desse mesmo artigo, né, onde são solicitados mais alguns documentos de comprovação de regularidade. Enfim, pode descer até do quadro aqui. No restante, em suma, eu acho que vai estar difícil de leitura de todos aqui. Como fala o enunciado, a principal preocupação é a UDESC ter maior segurança em relação à regularidade das fundações. Então, foi um ajuste significativo, muito importante para essa resolução. A aprovação ocorre ad referendo para as alterações propostas nessa resolução 87 de 2015, para as providências ao edital de fluxo contínuo para credenciamento de fundações de apoio, que é o edital número 01/2020. As alterações propostas à referida resolução não implicam em nenhum impacto financeiro para a UDESC. E essa é a motivação do processo estar aqui. Diante dessa inexistência de impacto e apenas uma melhoria formal legal dessa resolução, face ao exposto, sou de parecer favorável à homologação das alterações à resolução 87 de 2015. Obrigado. Obrigada, professor. Em discussão, alguém queira se inscrever? Não havendo inscritos, em votação, quem for contrário ao parecer do relator que se manifeste. Não havendo manifestação, o processo é aprovado por unanimidade. Processo 3.10 da pauta, 8523/2020. Origem, UDESC Reitoria, Pró-Reitoria de Planejamento. Interessado UDESC. Assunto: proposta de resolução que institui em caráter temporário, excepcional e emergencial teletrabalho e a flexibilização da jornada de trabalho a todos os servidores da UDESC. Aprovado ad referendo pelo reitor em 17 de março de 2020, através da resolução 7 de 2020. Relator conselheiro Maurício dos Santos. Boa tarde a todos. É o processo 8523/2020, né? Como já foi lido pela presidente. O histórico está também no SGPE. Vou direto para a análise. Estão todos me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Maurício. O processo refere-se à proposta de resolução que institui em caráter temporário, excepcional e emergencial o teletrabalho, trabalho remoto, e a flexibilização da jornada de trabalho aos servidores da UDESC, seguindo as orientações do Decreto Estadual 509 e 220. A proposta tem como objetivo minimizar a propagação do Covid-19, evitando a interação de pessoas, promovendo o distanciamento e o isolamento social, e também a manutenção das atividades essenciais da universidade durante o período de suspensão de aulas.
Essa proposta se transformou na resolução 07/2020 consumo, aprovada pelo reitor por ad referendo, devido à urgência na implementação e regularização dessas modalidades de trabalho na instituição. A resolução traz em seus artigos o conceito de teletrabalho, como ele deve ser realizado e o período de duração, que é durante a suspensão das aulas. Bem, Maurício, acho que caiu o teu microfone. Paramos de te ouvir. Maurício? Maurício? Estão me ouvindo? Agora sim. Pode continuar. Até onde vocês escutaram? Do processo. Estava acho que bem ali onde está a imagem, né? A seta? Uhum. Tá, então, a resolução traz em seus artigos o conceito de teletrabalho, como ele deve ser realizado e o período de duração, que é durante a suspensão das aulas, né? Bem como a flexibilização da jornada de trabalho e sua forma de realização. Voto. Pelo exposto, considerando a urgência da implementação dessas modalidades de trabalho em virtude da pandemia do Covid-19, sou de parecer favorável à homologação da assinatura por ar de referendo da Resolução 07/2020 consumo. Obrigada, Maurício. Em discussão, quem queira se inscrever, que se manifeste. Não havendo manifestação, em votação, os que forem de parecer contrário ao relator, que se manifeste. Não havendo manifestação, o processo é aprovado por unanimidade. Seguindo a pauta, processo 3.11, 4254 de 2020, Coordenadoria de Recursos Humanos da UDESC Reitoria, assunto minuta de resolução de progressão de técnicos aprovada de referendo pelo reitor em 6 de abril de 2020, através da resolução 18/2020 da CAP. Conselheiro, professor Alexandre Borges Fagundes. Professor Alexandre, com a palavra. Boa tarde a todos. Peço licença para ir direto para a análise. Então, conforme já apontado nos autos do processo, a minuta de resolução foi construída em conjunto pela CRH, CDH, CEPIM e PROJUR, buscando atender aos anseios do corpo técnico administrativo da UDESC. A proposta de implementação da referida minuta visou agilizar o processo de progressão por desempenho na carreira de técnico universitário, tramitando integralmente no SGPE. A aprovação ad referendum da resolução número 18/2020 pelo magnífico reitor justificou-se pelo fato de que, em 6 de abril deste ano, a grande maioria dos servidores técnicos administrativos faria jus a uma nova progressão. Portanto, o voto desse relator é favorável à homologação do ad referendo da resolução 18/2020 CAP pelo magnífico reitor, que estabelece procedimentos e critérios
para a progressão por desempenho na carreira de técnico universitário. Obrigada, professor Alexandre. Em discussão, alguém queira se inscrever? Não havendo inscrições, em votação, os que forem contrários ao parecer do relator, que se manifeste. Não havendo manifestação, o parecer do relator é aprovado por unanimidade. Processo 3.12 da pauta, 3078/2020. Origem UDESC, CAV, Departamento de Engenharia Florestal. Interessado Marta Andréia. Assunto: solicitação de tramitação e viabilização do termo de cooperação entre a Fundação Instituto de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, FIEP-CAV, e a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, devido ao apoio da FIEP na arrecadação, gestão e administração dos recursos objetos da prestação de serviço público à comunidade externa, na unidade prestadora, Laboratório de Tecnologia da Madeira 3, do Centro de Ciências Agroveterinárias CAV, devidamente habilitada e nos termos do processo 15652/2019. Relator conselheiro, professor Marino. Com a palavra, professor. Ok. Os conselheiros hoje vão cansar dessa voz nada aveludada, suave. Processo 3078, então é do Laboratório de Tecnologia de Madeira 3, do Departamento de Engenharia Florestal. A Marta Andréia Brant é a coordenadora desse laboratório, e a solicitação de cooperação, Laboratório de Tecnologia de Madeira 3. Então, ele é muito parecido do processo anterior do hospital veterinário. A intenção do laboratório é prestar serviços à comunidade, né, como uma atividade de extensão, prestação de serviços, e logo ela faz isso através da fundação, né, que foi instituída no CAV, e pede aqui, então, pede-se aqui a homologação desse termo de cooperação. Então, novamente a FIEP, que é a Fundação de Ensino, Pesquisa e Extensão, do CAV, e a UDESC, que tem como objeto a arrecadação e aplicação de recursos provenientes de atividade de extensão na forma de prestação de serviços à comunidade externa, na unidade prestadora de serviços Laboratório de Tecnologia da Madeira 3, do CAV UDESC, conforme o plano de aplicação aprovado no processo 15652/2019. Conforme justificativa, o presente termo de cooperação com a FIEP trará maior eficiência à arrecadação dos recursos, contribuindo para a melhoria, atualização, ampliação e manutenção de equipamentos e espaços físicos da universidade, bem como simplificará a aplicação dos recursos, haja vista a possibilidade de utilização direta pelo responsável pela unidade prestadora. Considerando que esse acordo de cooperação prevê o repasse de recursos para a UDESC, de acordo com o disposto da resolução número 023 de 2018 com o SUNE, e que foi aprovado pela resolução 038/2019 com o SAD, e ainda nos termos do processo 15652/2019, o percentual de 10% do valor arrecadado pelo laboratório. Então, esse recurso de 10% será destinado ao UDESC, que vai em conta e faz parte da captação da universidade. E esse é tido pelas resoluções como parte de cobertura de despesas operacionais e administrativas, e são repassados esses 10% até o dia 20 de cada mês subsequente aos da prestação de serviços. Não há previsão de desembolso por parte da UDESC, e que a taxa de 10%, que é cobrada pela Fundação de Apoio, quer dizer, 10% daquilo que é arrecadado pela Fundação de Apoio, então é repassado pela universidade. E isso tudo está de acordo com a resolução número 23/2018, que fala sobre a prestação de serviços. Então, mais uma vez, a nossa discussão aqui na Câmara de Administração e Planejamento trata do impacto financeiro, que nesse caso ele não existe, acontece o contrário, nós teremos captação, né, através da prestação de serviços do Laboratório de Madeira.
Diante dessa análise, o meu parecer, sou favorável à homologação desse termo de convênio que celebra a FIEP-CAB e a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Obrigada, professor. Em discussão, alguém queira se inscrever? Em votação, quem for contrário ao parecer do relator que se manifeste. Não havendo manifestação, o processo é aprovado por unanimidade. Item 3.13 da pauta, processo 4954-2020. Origem, UDESC Reitoria, Coordenadoria de Vestibulares e Concursos. Interessada, Rosângela de Souza Machado. Assunto: solicitação de pagamento dos servidores que atuaram no planejamento, organização e aplicação do processo seletivo EAD 2020, aprovada de referendo pelo reitor em 9 de março de 2020, por meio da resolução 5/2020 do Consune. Relator, professor José Carlos de Souza. Acredito que a gente está com o suplente, professor Vitor Hugo. Olá. Olá, tudo bem? Vocês me ouvem? Estamos te ouvindo, professor Vitor. Eu não sei se o professor José Carlos subiu a aparecer na plataforma, mas eu posso ler ele aqui, tá? Porque ele me incumbiu disso hoje. Vocês querem tentar localizar ele e colocar ele na tela ou posso relatar? Eu entrei na plataforma minutos antes da reunião, parecia que não estava lá, conselheiro. Por isso eu não estou projetando. Tá, então eu vou relatar ele aqui, depois eu peço para o professor José Carlos incluir ele no processo, ok? Eu vou me abster de falar do histórico, então eu vou partir para a análise, tá? Então o processo trata da solicitação de pagamento de servidores que atuam no planejamento, organização e aplicação do processo seletivo EAD 2021. Foi aprovado ad referendo pelo reitor e da análise traz o seguinte: processo da instrução técnica PROPLAN número 009 de 2020, emitida em 4 de março de 2020, consta que as despesas decorrentes do pagamento de gratificação para servidores que atuaram na aplicação do processo seletivo EAD 2020/1, gratificação de que trata o presente processo, conforme determinado no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar número 345, de 7 de abril de 2006, correrão à conta dos recursos financeiros arrecadados pelo projeto vestibular de verão 2020/1, pois se trata de processo seletivo gratuito para o preenchimento de vagas remanescentes do vestibular de verão 2021 e ocorrerão em apenas uma vez, utilizando os recursos da fonte 0.640. Sigo na citação da instrução técnica, que por se tratar de processo seletivo realizado em meio período, foi estabelecido o valor de gratificação em 70% dos índices máximos previstos no anexo único da resolução número 76/2017 Consune. Ainda citando a referida instrução técnica 009/2020 da PROPLAN, de acordo com as informações constantes dos relatórios da Coordenadoria de Contabilidade até novembro de 2019, com as inscrições do concurso vestibular de verão 2021, foi arrecadado um montante de R$ 1.025.037,96. A Coordenadoria de Programação Orçamentária informa que no orçamento da UDESC do exercício 2020 estão alocados recursos para o pagamento das despesas analisadas no presente processo, sendo que a referida alocação comporta o valor de R$ 21.460,76, que representa a soma dos valores referentes às gratificações apresentadas no presente processo. Segue o relato do professor José Carlos. Considerando que a referida solicitação atende os dispositivos legais, considerando-se os recursos necessários para pagamento das despesas analisadas no processo foram previamente alocados no orçamento 2020 da UDESC, considerando que o processo está em conformidade como prevê a resolução 026/2008 do Consune e suas alterações, considerando o conteúdo da instrução técnica PROPLAN 009/2020 da PROPLAN, entende-se relator que não há qualquer impedimento à homologação do ad referendo do professor Marcos Tomásio, quanto à emissão da resolução número 05/2020, que aprova, nos termos da resolução 26/2008 do Consune,
alterada para as resoluções 25 de 2014, 76 de 2017 e 66 de 2019, o pagamento de gratificação aos servidores da UDESC que atuaram no desenvolvimento e aplicação do processo seletivo especial EAD 2020. E, nesse sentido, conduzo o seu voto. Sigo para o voto do relator. O voto do relator é favorável à homologação do ad referendo do professor Marcos Tomassi. Obrigado. Obrigada, professor Victor. Em discussão, algum conselheiro queira se inscrever? Não havendo manifestação, em votação, os que forem contrários ao parecer do relator que se manifestem. Não havendo manifestação, o parecer do relator é aprovado por unanimidade. Processo 3.14 é o 27.492/2019, origem UDESC, CESP, Departamento de Engenharia do Petróleo, interessado Daniel Fabian Betu. Assunto: solicita a Proplan que submeta à apreciação do CONSAD do CONSUNE a solicitação de pagamento de vencimentos para execução do projeto de pesquisa com financiamento externo, conforme Resolução 026/2008, CONSUNE. Processo aprovado ad referendo pelo reitor em 2 de março de 2020, por meio da Resolução 4/2020. Relatora conselheira, professora Isabela Regina Fornari Miller. Professora Isabela, com a palavra. Professora Isabela está online? Vamos passar para o próximo processo da pauta, então. 3.15 foi retirado, vamos para o 3.16. Processo 2888... Alô? Sou eu, professora Isabela. Há tempo é que deu problema na sala, daí eu tive que sair e entrar de novo. Perfeito, pode É que eu fiquei até agora, acho que eu fui a primeira, a segunda a entrar na sala. Quando foi minha vez, o microfone travou. Eu já quero dar essa dica: quando travar o microfone de alguém que esteja na sala, sai e volta rapidinho que destrava. Certo? Certo. Tá, eu tinha feito, né, Murilo? Então, eu tinha feito ali o parecer, mas eu acabei encaminhando, devolvendo para a secretaria e depois não consegui colocar junto e foi colocado há pouco tempo ali nas peças. Então, nós tínhamos duas opções: ou abria para eu colocar ele para eu ler, mas eu acho que não vai ser o caso, então eu vou pedir permissão já, porque falta um ícone aqui no Moodle para eu poder abrir. Então, eu mesmo já vou relatar sem os senhores me observarem. O processo, então, o DESC 00027.492 de 2019. O assunto é referente a pagamento a servidores da UDESC pela participação em projeto de pesquisa com financiamento externo intitulado Calibração de Modelos Forward de Reservatórios com Dados de Poços. Tem todo o histórico no processo, ele inicia em 15 de outubro de 2019, com a solicitação de encaminhamento pelo professor Daniel do CESF ao pró-reitor de planejamento. Depois o processo passa também pela Coordenadoria de Projetos e Inovação em 21 de fevereiro de 2020 para análise. Em 27 de fevereiro de 2020, então, a Coordenadoria de Projetos e Inovação encaminha ao gabinete do reitor para análise já e providência, né, de referendo para demanda de pagamento, como alguns outros que já foram relatados aqui, em função de tempos, né, orçamento, essa questão toda. Aí, então, em 27 de fevereiro, o gabinete do reitor encaminha a Secretaria de Conselhos para a elaboração da resolução ad referendo. No dia 2 de março de 2020, é assinado pelo reitor, então, a resolução de 4 de 2020, que está todo contido no processo. No dia 30 de março, então, a senhora Sheila Geber Pérez, da Pró-Reitoria de Administração, encaminha a Secretaria dos Conselhos para providências.
e nesse mesmo dia, então, designa a professora Isabela como relatora, né? O processo, então, que visa o pagamento, a análise, né? Que visa o pagamento de gratificação a servidores da UDESC pela participação de projetos de pesquisa com financiamento externo intitulado Calibração de modelos forward de reservatórios com dados de poços, leva-se às seguintes considerações. O convênio é entre a Petrobras e a UDESC, com interveniência da FITEG, foi assinado já ad referendo pelo reitor, então, foi assinado, né, o convênio em 1 de 8 de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 13 de 12 de 2019, e esse convênio, então, com a Petrobras está em tramitação nos conselhos superiores, mas ele tem uma vigência até 2021. A comunicação interna do SESC do professor Daniel Betu, que é o coordenador do projeto, qual solicita análise e aprovação da planilha de gratificação de docentes e declara que os docentes não alocarão horas de trabalho referentes ao projeto de pesquisa em seu PTI, considerando-se também que os vencimentos não excedem o limite máximo de 2 pisos de vencimento, conforme demonstra a planilha, que consta, né, nas peças, que descrevendo na planilha os servidores, funções e valores que serão remunerados com a gratificação previstas no artigo 22 da Lei Complementar, número 345 de 2016, que o gerenciamento do recurso é realizado pela Fundação de Apoio FITEG, em conformidade também com a Resolução 087/2015 do CONSUNE, que analisado e aprovado pela Coordenadoria de Projetos de Inovação do Núcleo de Inovação Tecnológica, NIT-UDESC, e que já assinado pelo reitor, e também visto que os pagamentos ad referendo, né? E que os pagamentos solicitados no presente processo estão em conformidade com o previsto na Resolução CONSUNE 26 de 2008 e suas alterações, a relatora, então, é de parecer favorável à assinatura ao ad referendo já feito pelo magnífico reitor, Dr. Marcos Tomasi, a este processo. É o que tínhamos, então, assino eu, na data de 16 de maio. Obrigada, professora Isabela. De nada, as ordens. Em discussão, algum conselheiro queira se inscrever? Não havendo inscrições, em votação, quem for contrário ao parecer da relatora que se manifeste. Não havendo, então, manifestação, o parecer da relatora é aprovado por unanimidade. Então, agora sim, o processo 3.16, que é o 2888/2020, origem UDESC-CEL, Direção de Pesquisa e Pós-Graduação, interessada Joana de Moraes, assunto convênio entre a UDESC e o CMR, Laboratórios Veterinários Limitada, relator conselheiro, professor Joris Pazin. Relator com a palavra. Muito bem. Trata-se do convênio entre o UDESC e a CMR Laboratórios Veterinários Limitada. Vai passando, por favor. Bom, dentro do processo é incluído diversos documentos, né, eles têm várias etapas que todos estão no SGPE, para quem quiser saber os detalhes, né. Tiveram algumas diligências também que foram atendidas, então eu não vou fazer um relato bem curto, né? Ele trata-se de um convênio entre o UDESC e a CMR, Laboratórios Veterinários Limitada, interessada Joana de Moraes, UDESC-CEL, Departamento de Pós-Graduação, a Direção de Pesquisa e Pós-Graduação, considerando que o referido processo passou pela Coordenadoria de Projetos de Inovação CIP da UDESC, onde foi feita a análise, conferência e documentação necessária, considerando que foram atendidas as diligências apontadas pela CIP, teve o aval da Projur pelas análises feitas, o referido termo de convênio está de acordo com as normas institucionais da UDESC, e nós somos de parecer favorável à aprovação do convênio entre a UDESC e a CMR, Laboratórios Veterinários Limitados, referente ao processo número 2888/2020. Obrigado. Obrigada, professor Joris. Em discussão, algum conselheiro queira se inscrever?
Não havendo inscrições, em votação. Oi, Marília. Sim, pode quer se inscrever para a discussão, professora Lenita? Sim, só queria o esclarecimento do relator em termos de a data e os valores do convênio. Tá. Bom, eu teria que buscar lá o... Eu não sei, assim, eu sei a data pelo histórico, volta ali meu parecer, que pelo histórico eu já consigo localizar isso. Mas eu não sei o valor agora, assim, de cabeça, né? Bom, ele entrou foi protocolado em 11/2/2020, né? E ele sofreu várias etapas, né? E 14/2 a direção de pesquisa e pós-graduação caminhou a direção geral do CEL, que analisou, encaminhou para a CIP, né? A CIP fez análises também, né? Depois encaminhou para a Projur. Eu não entrei na questão dos valores, que são valores. A UDESC não tem nenhuma contrapartida da UDESC, posso lhe dizer isso, né? Que são os valores dessa empresa de laboratórios veterinários, CMR, Laboratórios Veterinários Limitados. Eu teria que entrar dentro do processo para ver se tem o detalhamento dos valores, viu? Ele está à disposição também com o número do processo, mas eu não achei relevante colocar aqui, pois não tinha nenhuma contrapartida da instituição. Tá ok, colega. Obrigada. Tá, obrigado. Passamos, então, para a votação. Então, quem for contrário ao parecer do relator, que se manifeste. Não havendo manifestação, o parecer do relator é aprovado por unanimidade. Processo item 3.17 da pauta, processo 2084-2020, origem Coordenadoria de Projetos e Inovação, interessado município de Lages, assunto 4º termo aditivo ao contrato 09/2019, relator conselheiro, professor Alexandre Borges Fagundes. Professor Alexandre, com a palavra. Obrigado. Vou direto à análise. O contrato número 9/2019, firmado entre o DESC e Defesa Civil do município de Lages, tem por finalidade subsidiar ações do poder público na prevenção e mitigação de inundações na cidade de Lages. Conforme já apontado nos autos do processo, este 4º termo aditivo visou somente alterar valores constantes no texto do 3º termo aditivo, que, após revisão das planilhas e intencionando atender ao disposto no plano de trabalho, ensejou um decréscimo, passando de R$ 112.451,03 para R$ 112.041,03. O 4º termo aditivo de convênio já foi estabelecido, teve parecer favorável da Projur, foi assinado pelas partes interessadas e já publicado em Diário Oficial. O voto desse relator é favorável à homologação do 4º termo aditivo ao contrato número 9/2019, referente ao contrato entre o DESC e Defesa Civil do município de Lages. Obrigada, professor Alexandre. Em discussão, algum conselheiro queira se inscrever? Não havendo manifestação, em votação, quem for contrário ao parecer do relator que se manifeste. Não havendo manifestação,
o parecer do relator é aprovado por unanimidade. Processo 3.18 da pauta, 36.163/2019, origem, UDESC-CEL, Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química, interessado o professor Cleuzir da Luz, assunto, primeiro termo aditivo ao termo de cooperação técnica, que entre si celebram a NutriCast, Nutrição Animal Limitada, e a UDESC, relatora conselheira, a professora Lenita de Cássia Moura Stefani. Professora Lenita, com a palavra. Obrigada, Marília. Boa tarde novamente aos colegas. Eu passo, então, a leitura do meu relato. A Marília já leu do que se trata, né? Então, ele vem do Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química, do CEL, Chapecó, interessado o professor Cleuzir da Luz, e é o primeiro termo aditivo, então, nesse termo de cooperação técnica, que é firmado entre a NutriQuest, Tecnofeed, Nutrição Animal, e a UDESC. O histórico já consta no SGPE, então vou pular essa parte e vou direto à análise. Ao analisar os documentos inseridos neste processo, esta relatora observa que trata-se de solicitação de aprovação de um termo aditivo do termo previamente firmado de colaboração científica restrito à área da pesquisa entre a UDESC e a empresa NutriQuest Tecnofeed Nutrição Animal. Então, a solicitação está substanciada por pareceres favoráveis da Projur e da Coordenadoria de Projeções e Inovações. Cabe a esta relatora parabenizar a iniciativa de professores do CEL UDESC, já que visa o atendimento do compromisso entre o setor público e a sociedade na formação de parceria técnico-científica com a iniciativa privada, mediante a apresentação de resultados científicos que gerarão publicações científicas, auxiliarão no custeio de estudos com envolvimento de estudantes de graduação e pós-graduação do referido centro. Diante do exposto, meu parecer é favorável à aprovação do primeiro termo aditivo ao termo de cooperação técnica que entre si celebram a empresa NutriQuest Tecnofeed Nutrição Animal e a UDESC. Esse era o meu relato. Obrigada, professora Lenita. Em discussão, algum conselheiro queira se inscrever? Não havendo manifestação, em votação, os que forem contrários ao voto da relatora, que se manifestem. Não havendo manifestação, o processo é aprovado por unanimidade. Item 3.19, processo incluído em pauta, 34.518/2019, origem UDESC-CELES, Departamento de Engenharia de Pesca e Ciências Biológicas, interessado por Pedro Volkmann de Castilho, assunto contrato que entre si celebram Fundação Universitária do Vale do Itajaí e UDESC, com a interveniência da Fundação Instituto Tecnológico de Joinville, para avaliação da interferência da atividade de EEP sobre a fauna e atendimento à fauna marinha em casos de vazamento de óleo. Relatora conselheira, professora Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva. Relatora, com a palavra. Boa tarde a todos. Eu fiz uma pequena confusão, eu achei que esse processo era para a reunião do Consune do dia 20, eu não identifiquei, eu só identifiquei essa tarde a convocação, eu não fiz o relato. Então, eu peço desculpa, mas no meio de tantas reuniões que a gente tem tido e eu não vi a convocação, até estava discutindo o processo com o Murilo sobre algumas questões que eu já tinha olhado, mas eu não fiz um parecer correto, porque eu achei que era para o dia 21 e não tinha na minha mente essa reunião de hoje. Peço desculpa, vou ter mais atenção nas próximas vezes, e sinto muito pelo ocorrido. E professora Maria Cristina, então o processo fica prejudicado.
A gente vai avaliar se for necessário um ato de referendo. Ok. Queira se manifestar? Não, nada a comentar. Perfeito. Então, o processo 3.20 também foi retirado de pauta. Processo 3.21, processo incluído também em pauta. Número 15358/2018, origem UDESC Reitoria, Gabinete do Reitor, interessado é o UDESC, assunto termo de cooperação entre a UDESC e o Ministério Público do Trabalho, por intermédio da Procuradoria do Trabalho de Florianópolis, com o objetivo de desenvolver o serviço de reabilitação física para trabalhadores acometidos de doenças ocupacionais. Relator conselheiro, pró-reitor Márcio Metzler. Com a palavra. Boa tarde. Boa tarde a todos. Me ouvem agora, né? Vou abrir o arquivo separado aqui, então. O objeto do processo é o termo de cooperação entre a UDESC e o Ministério Público do Trabalho, por intermédio da Procuradoria do Trabalho de Florianópolis, com o objetivo de desenvolver o serviço de reabilitação física para trabalhadores acometidos de doenças ocupacionais. Eu vou ler o histórico, porque o processo já tramita há um ano e a gente prefere esclarecer essa questão, então. Em 12 de 12 de 2018, o reitor solicita a abertura de conta bancária para a realização de convênio do CEFID com o MPT-SC. Em 13 de 12 de 2018, a Proplan emite a Instrução Técnica 065/2018. Em 14 de 12 de 2018, o reitor assina o termo de convênio. Em 14 de 1 de 2019, o MPT-SC acredita os recursos do convênio em conta bancária específica. Em 5 de 11 de 2019, o MPT-SC assina novo termo de convênio, atendendo a solicitação do próprio Ministério. É o 10 mais rápido, por favor. Em 8 de 5 de 2020, a propõe usar a Instrução Técnica 12 de 2020, considerando o novo termo de convênio. Então, análise. O convênio tem como objeto a reabilitação e preparo para retorno do trabalho para os trabalhadores com distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho na Grande Florianópolis. Para a realização do convênio, o Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina destinou uma proposta de R$1 milhão e ao UDESC, tendo como contrapartida a importância de R$48.800, valores já integralizados em conta bancária. O plano de trabalho estabelece um período de execução das ações e aplicação dos recursos até 31 de dezembro de 2022, com a realização de prestações anuais. Então, só chamo a atenção aqui esse lapso temporal. O convênio foi assinado, o dinheiro estava disponível em 2018, final do ano. Foi feito um termo de convênio para oficializar esse recurso. Entretanto, na segunda metade do ano passado, o Ministério Público do Trabalho pediu para fazer uma retificação e foi assinado um novo termo de convênio em 5 de novembro. O voto é favorável à homologação do convênio entre a UDESC e o Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina. Em discussão? Quem queira se manifestar? Não havendo manifestação, em votação. Os que forem contrários ao parecer do relator, que se manifestem. Não havendo manifestação, o parecer do relator é aprovado por unanimidade. Vamos para repassar agora para os processos lá na frente, que é o 3.4, que é o processo 34974/2019, que tinha ficado prejudicado, que é o relator conselheiro, professor Jarbas José Cardoso. O professor Jarbas consegue relatá-lo agora? Professor Jarbas. Ele tinha escrito no chat ali que tinha faltado luz ali para ele, né, no prédio. Mas botou que retornou. Alô? Oi, professor. Estamos te ouvindo.
Estão ouvindo? Agora sim. Tá bom, então. Esse processo, ele, a pedido do CAV, diligenciou. Ao retornar, seguiu os trâmites normais, né, da estrutura institucional. E pelos despachos da CIP e da Projur, o que eu detectei como assunto? Então, por isso eu vou destacar os assuntos e depois vou para análise. Então, o primeiro assunto do processo é a homologação do termo de cooperação técnica, que, segundo a informação da CIP, não estava homologado por nós. O segundo ponto que a Projur levanta é que não havia ocorrido, né, a aprovação do primeiro termo aditivo desse mesmo convênio de cooperação, e também precisava aprovar o pagamento da bolsa de pós-doutorado, conforme previsto no plano de trabalho que foi enviado após a diligência. Então, só para caracterizar bem o que se trata esse processo nas idas e vindas entre a diligência e o retorno para o meu relato. Podemos ir para a análise. Alô? Alô? Para análise. O processo número 34.974, 2019, visa a celebração do termo de cooperação técnico-científica, número 151, numeração interna dada pelo sistema de convênio da UDESC, celebrado entre a Associação Catarinense de Empresas Florestais e a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, com interferência ou interveniência da Fundação Instituto de Apoio de Ensino e Pesquisa do Centro de Ciências Agroveterinárias, FIEP-CAP. E tem como objeto o apoio à execução do projeto de pesquisa, entre aspas, identificação e caracterização do agente causal da clorose de arcículas de pinus, fecha aspas, devidamente aprovado no comitê específico e homologado no Conselho de Centro vinculado ao projeto, com o respectivo plano de trabalho anexo a esse termo de cooperação. Então, vamos aos considerandos, então. O despacho do professor Ricardo Treste Casa, do primeiro termo de aditivo de cooperação técnica, ao convênio, então, de cooperação 012-19, B, que os recursos humanos vinculados à execução do projeto, conforme previsto no plano de trabalho, especificamente o bolsista, será vinculado à FIEP/CAB e não ao DESC, não se aplicando o disposto do artigo 10 da Resolução 087/2015, possibilitando o pagamento da bolsa pela própria fundação, sem a necessidade de transferência de recursos da FIEP-CAB para o DESC para pagamento da referida bolsa, o que, por sua vez, simplifica e torna viável a relação entre as partes, ao consta do histórico de tramitação desse processo. C, que o mesmo pediu a devolução do processo para homologar o termo de cooperação, citado acima, e que, portanto, esse não foi homologado pela Câmara de Administração e Planejamento. D, o primeiro termo aditivo ao termo de convênio de cooperação técnico-científica, bem como não há pagamento de gratificação e, logo, não há previsão de alocação de carga horária no plano de trabalho PTI dos professores envolvidos, sendo que há contratação de um bolsista pelo período de 2 meses, conforme o plano de trabalho, a ser pago com recurso externo da concedente. Cabe ressaltar que o extrato do termo aditivo foi publicado no Diário Oficial do Estado, número 21.178, em 10 de 1 de 2020. Considerando essas ponderações, entendo relevante essa iniciativa do CAV de parceria público-privada, visando a produção de conhecimento técnico-científico à sociedade catarinense e aos estudantes e professores envolvidos no projeto de pesquisa. Voto. Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação da homologação do termo de cooperação e da aprovação do primeiro termo aditivo e do pagamento da bolsa pós-doutorado às dispensas da FIEP, conforme enunciado no item assunto deste parecer, que trago a apreciação dos conselheiros da Câmara de Administração e Planejamento. Obrigada, professor Jarbas. Em discussão, alguém queira se inscrever? Não havendo inscrição, em votação, os que forem contrários ao parecer do relator, que se manifestem. Não havendo manifestação, o parecer do relator é aprovado por unanimidade. Processo 3.5, também da pauta, 28.285/2019. Processo que a professora Lenita estava relatando e caiu a energia, então vamos retomá-lo. Professora Lenita, com a palavra. Obrigada, Marília. Eu vou
ler novamente, porque eu não sei até que ponto foi interrompido. Então, se vocês me permitem, para não haver nenhum prejuízo, eu vou ler novamente a minha análise, tá? Esse processo trata da assinatura do convênio 026/2019, com numeração interna 124/2019, celebrado entre o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e a UDESC, tendo por objeto a cessão de uso das urnas eletrônicas com suporte técnico necessárias à realização da eleição informatizada para a escolha dos representantes das câmaras técnicas do Conselho Superior, CONSUNE da UDESC, a realizar-se em 6 de novembro de 2019. Para tal, a UDESC pagou a taxa de R$ 1.410 via guia, né, de recolhimento da União, GRU, e previamente à assinatura do referido convênio, foi anexado ao processo parecer favorável da Projur. Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação da assinatura do convênio para a cessão de uso de urnas eletrônicas com suporte técnico para a realização de eleições para a escolha de representantes técnicos universitários e discentes nas câmaras do CONSUNE. Esse era o meu voto. Obrigada, professora Lenita. Em discussão, algum conselheiro queira se inscrever? Em votação, quem for contrário ao parecer da relatora, que se manifeste. Não havendo manifestação, o parecer da relatora é aprovado por unanimidade. Vencemos, então, a pauta de hoje. Alguém queira se inscrever para comunicações pessoais? Não havendo, então, inscritos, eu encerro a reunião. Obrigada a todos pela participação. Obrigado também. Obrigado. Vencemos a reunião online. Obrigado. Obrigado. Obrigado, um abraço a todos. Boa semana. Obrigada, pessoal. Tchau, boa semana. Um abraço, boa tarde. Boa semana. Marília. Sim. Se tu tiver um minutinho depois da reunião aqui, para nós só trocar uma ideia bem rapidinha referente à nossa obra aqui. Tá, eu te ligo então,